O Maranhão, no nordeste do Brasil, é um território de encontros entre o norte e o nordeste, entre o litoral e o interior, entre o passado colonial e paisagens que parecem fora do tempo. É um dos poucos estados brasileiros que combina centros históricos preservados, cultura afro-brasileira intensa e formações naturais únicas no mundo. Aqui, a história se mistura com a geografia, e neste percurso, 3 regiões revelam diferentes camadas desse território: Alcântara, São Luís e os Lençóis Maranhenses. Do outro lado da Baía de São Marcos surge Alcântara, uma cidade que já foi uma das mais importantes do Maranhão colonial. Fundada no século XVII, tornou-se um centro econômico relevante, especialmente entre o século XVIII e o início do XIX. A economia era baseada na produção agrícola, com destaque para o algodão exportado para a Europa. Nesse período, grandes famílias construíram casarões, igrejas e estruturas que ainda hoje marcam a paisagem. Mas essa prosperidade não durou. A partir do século XIX, a concorrência com o algodão dos Estados Unidos, o deslocamento das rotas comerciais e, por fim, a abolição da escravidão levaram a cidade à decadência econômica. Foi justamente essa interrupção que preservou o que existe hoje. Alcântara se tornou uma cidade de ruínas vivas. Caminhar por ela é caminhar entre o que foi interrompido. O casario colonial, com suas fachadas alinhadas, lembra cidades como Paraty, mas há diferenças. Enquanto Paraty se manteve ativa e restaurada, Alcântara carrega marcas evidentes do abandono, com estruturas incompletas e o tempo visível nos detalhes. No Largo de São Matias, as ruínas da igreja se impõem na paisagem, uma construção que nunca foi concluída e que hoje permanece como símbolo dessa história. Ali também está o pelourinho do local, marco que revela a estrutura social do período colonial. O pelourinho é uma coluna de pedra ou madeira, geralmente erguida em praças públicas de cidades coloniais, que servia como símbolo do poder real e da justiça local. Embora tenha origens em Portugal como um marco de autonomia administrativa das vilas, no Brasil colonial, ele adquiriu uma função muito mais sombria: punição pública. Era o local onde criminosos e, principalmente, pessoas escravizadas eram expostas e castigadas fisicamente diante de todos. Controle social. O objetivo era servir de exemplo para espalhar medo e desencorajar qualquer tentativa de revolta ou desobediência. Ficava sempre em pontos centrais para garantir que as punições tivessem o máximo de visibilidade possível. Hoje, os pelourinhos que resistiram ao tempo são preservados como monumentos históricos para que o sofrimento e a violência do período da escravidão não sejam esquecidos. Hoje, a vida gira em torno da pesca, do turismo e das festas tradicionais, sempre voltada para a Baía de São Marcos, que conecta Alcântara ao restante do estado. Atravessando a Baía, chegamos a São Luís. A capital do Maranhão, localizada em uma ilha, é a única capital brasileira fundada por franceses em 1612. Posteriormente, foi disputada por holandeses e consolidada pelos portugueses que desenharam o traçado urbano que vemos hoje. É uma cidade de encontros culturais, influências indígenas, africanas, portuguesas e caribenhas. Não por acaso é a Jamaica brasileira pela força do reggae. Reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, São Luís equilibra o antigo e o moderno. No bairro da Ponta da Areia, o espigão costeiro se projeta sobre o mar. Inaugurado em 2014 para conter a erosão, tornou-se ponto de encontro para caminhadas e contemplação. Ali, integrado à paisagem do litoral, está o Forte de Santo Antônio da Barra.
Sua origem remonta ao período colonial, quando a defesa da entrada da Baía de São Marcos era estratégica para proteger São Luís. Ao longo do tempo, a estrutura passou por diferentes usos e transformações, acompanhando as mudanças da cidade. Hoje, o forte não tem mais função militar, mas permanece como marco histórico no bairro da Ponta da Areia, compondo o cenário entre o mar e o Espigão. Mais do que uma fortificação, ele se tornou um ponto de referência na paisagem, onde história e cotidiano se encontram entre caminhadas, pescadores e o movimento constante da orla. A região é também ponto de apoio estratégico para viajantes de motorhome, registrada em redes como o Overlander. Na Lagoa da Jansen, a cidade revela outra camada da sua relação com a paisagem. Localizada entre os bairros Ponta da Areia, Ponta do Farol e São Francisco, a lagoa é, na verdade, um sistema lagunar conectado ao mar, com cerca de 120 hectares de área. Ao longo do tempo, passou por processos de urbanização e recuperação ambiental, já que em décadas anteriores sofreu com poluição e degradação. Hoje, é um dos principais espaços de convivência de São Luís. Ao redor dela se concentram as quadras esportivas, pistas de caminhada, bares, restaurantes e áreas de lazer que funcionam como ponto de encontro da cidade. Durante o fim de tarde, o movimento aumenta. Pessoas correndo, praticando esportes ou simplesmente observando a paisagem. A Lagoa da Jansen se torna um espaço onde natureza e cidade coexistem. E então, São Luís revela seu núcleo mais profundo. O centro histórico da cidade guarda um dos maiores e mais preservados conjuntos de arquitetura colonial portuguesa da América Latina, com mais de 3.500 imóveis históricos distribuídos por ruas estreitas e ladeiras que descem em direção à Bahia. Em 1997, essa área foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, justamente pela singularidade de sua preservação e pelo valor cultural que carrega. As fachadas revestidas por azulejos portugueses são um dos elementos mais marcantes. Além da estética, eles tinham uma função prática. Ajudavam a proteger as construções do calor intenso e da umidade característica da região. Cada padrão, cada cor, cria uma paisagem urbana única, onde luz e sombra desenham a cidade ao longo do dia. Além da função térmica, o azulejo era, acima de tudo, um símbolo de status. Revestir uma fachada inteira com azulejos importados da Europa era a forma de a elite comercial mostrar riqueza. No coração desse conjunto está a Avenida Dom Pedro II, uma das vias mais simbólicas do centro histórico. Ali próximo se encontra o Marco Zero de São Luís, ponto que marca o início da ocupação urbana da cidade. De um lado, o Palácio dos Leões, sede do governo do estado, construído originalmente no século XVII como uma fortificação francesa e posteriormente ampliado pelos portugueses. Do outro, o mar, sempre presente, lembrando a origem estratégica da cidade. Mais adiante, a Praça Nauro Machado surge como um espaço de encontro e contemplação, cercada por casarões históricos. E entre ruas e becos, aparece um símbolo da identidade cultural de São Luís, a Praça do Reggae. Mais do que um espaço físico, ela representa a forte ligação da cidade com o ritmo jamaicano, que ganhou aqui uma interpretação própria, com radiolas, danças e uma cena cultural única no Brasil. O centro também abriga diversos espaços culturais e museus, como o Museu Histórico e Artístico do Maranhão e o Museu do Reggae, que ajudam a contar diferentes camadas da história local, da colonização à cultura contemporânea.
São Luís é uma cidade onde a arquitetura não é apenas cenário, ela é narrativa. Cada rua, cada azulejo, cada praça carrega fragmentos de um tempo que ainda permanece. E caminhar por esse centro é atravessar séculos sem sair do lugar. O avanço para o interior do Maranhão revela um dos ecossistemas mais enigmáticos do planeta. Aqui, a transição entre o continente e o oceano não acontece em uma linha reta, mas em um labirinto de rios, manguezais e montanhas de areia. É uma região onde o mapa parece se redesenhar a cada estação, regido pela força dos ventos alísios e pelo ciclo das chuvas tropicais. No centro dessa dinâmica está Barreirinhas. Mais do que uma cidade, ela é a base estratégica para quem deseja desbravar esse território. O pulsar da cidade acontece às margens do Rio Preguiças, onde o cais de Barreirinhas se torna o grande ponto de partida. É desse porto fluvial que partem as lanchas voadeiras, cortando as águas escuras do rio para conectar a civilização ao isolamento absoluto. Antes mesmo de deixar a área urbana, o olhar já é capturado pelas dunas urbanas, as primeiras sentinelas de areia que avançam sobre as fronteiras da cidade, antecipando a grandiosidade do que está por vir. Navegando rio abaixo, a primeira parada é Vassouras, região que abriga os chamados Pequenos Lençóis. Aqui, as dunas têm tons levemente mais dourados e são cercadas por manguezais preservados. O local é famoso pela presença dos macacos prego, que convivem com os visitantes nas barracas de palha à beira-rio. É uma área de proteção ambiental onde o ecossistema de Restinga mostra sua resiliência, servindo de barreira natural antes da imensidão do Parque Nacional. Seguindo a correnteza, o rio nos leva até o distrito de Mandacaru. Esta vila de pescadores guarda um dos marcos de navegação mais importantes do estado, o Farol das Preguiças. Construído em 1940, o farol se ergue a 35 metros de altura. Visto de cima, ele é o único ponto vertical em uma paisagem predominantemente horizontal. Do topo de seus 160 degraus, a vista é reveladora. O encontro do rio com o mar e o início da linha infinita de dunas. Quase na foz do rio, surge Caburé. Geograficamente, é uma estreita faixa de areia, um istmo que separa a água doce do rio Preguiças da água salgada do Oceano Atlântico. É um lugar de isolamento rústico, onde a energia é limitada e o silêncio é preenchido pelo vento constante. A dinâmica costeira aqui é implacável. Não é raro encontrar ruínas de construções antigas que foram devoradas pelo movimento das dunas, uma prova de que, em Caburé, quem decide o desenho do terreno é a natureza. E do outro lado do rio Preguiça, o horizonte se abre para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. São 155 mil hectares de uma paisagem que desafia a lógica. Um deserto inundado. Não existe nada igual em nenhum outro lugar da Terra. Dunas de areia de quartzo branco, que podem atingir até 40 metros de altura, estendem-se como lençóis esticados ao vento. Entre elas, o milagre da chuva. De janeiro a junho, as águas se acumulam sobre a camada impermeável de rocha sob a areia, criando milhares de lagoas de tons azul turquesa e verde esmeralda. É um ecossistema tão visualmente impactante que foi escolhido para representar o planeta Vormir no cinema, no filme Vingadores, Guerra Infinita. Mas a verdadeira magia não está na ficção, e sim na vida real, nas travessias a pé que levam dias para cruzar o parque de ponta a ponta, ou
no simples banho nas lagoas de águas cristalinas. É o Maranhão em sua forma mais pura, um monumento vivo à paciência do tempo e à força dos elementos. O Maranhão é feito de contrastes entre cidades que guardam o passado e paisagens que parecem fora do tempo, entre a herança colonial e a força da natureza. Alcântara, São Luís e Lençóis Maranhenses, três formas diferentes de entender um mesmo território. E do alto, tudo isso se conecta como parte de um Brasil que continua sendo descoberto.